Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos fazer uma oração? Amém? Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus, aqui estamos, Senhor, para glorificar o Teu nome, exaltar a Ti e compreender mais da Tua palavra. Abra, Senhor, o nosso entendimento para que tenhamos compreensão, para que possamos aprender mais, para vivermos, Senhor, a plenitude do cristianismo. Abençoa-nos, ó Deus, nesse período em que estaremos meditando na Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmã Célia, a paz do Senhor, irmã Rose, e vamos em frente. A lição de hoje é a lição número 9 da série Discipulados, Princípios do Cristianismo, e o tema é o discípulo e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade. E o texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-de-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Promessa de Deus se cumprindo, promessa de Deus feita em Joel, capítulo 2, se cumprindo em Atos dos Apóstolos. Logo no início do livro de Atos, já tem essa promessa sendo cumprida da presença do Espírito Santo no meio da igreja. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele descia como uma unção especial sobre reis, sobre sacerdotes e sobre profetas. No Novo Testamento, na era da igreja, o Espírito Santo ele aparece disponível para todos. E Jesus, antes de subir aos céus, depois de estar ressuscitado, ele disse que enviaria o outro Consolador para que pudéssemos estar consolados, para que pudéssemos estar juntos com Deus através de um Consolador. Por que ele falou isso? Porque as pessoas viviam aquela dependência da presença de Jesus. E ao ressuscitar, ele não estaria mais aqui. Ele subiria para os céus e estaria à direita de Deus, e o ser humano continuaria aqui na terra. E ele experimentou a vida em carne. E ele sabe da nossa dificuldade. E por isso foi-se cumprido, então, aquilo que foi profetizado por Joel, lá no capítulo 2 de Joel, e cumpriu-se na era da igreja. Portanto, hoje o Espírito Santo ele é disponível para todo aquele que crê, para aquele que aceita, para aquele que recebe os dons. Ali em Atos, em 1 Coríntios, capítulo 12, fala sobre os dons, e ali são os dons do Espírito Santo. Mas tem também os dons do Pai e tem também os dons dos filhos, que não é o caso dessa lição de hoje. Então, a presença do Espírito Santo nos dias de hoje em nossas vidas é formidável. É sobre isso que nós vamos compreender nessa aula, para que nós possamos viver melhor o nosso cristianismo, para que nós possamos usufruir daquilo que Deus proporcionou para nós na era da graça, no tempo da graça. Porque há na Bíblia, hoje nós temos algo em torno de 50 doutrinas bíblicas que se estuda no total, e tem aí 23 linhas teológicas reconhecidas, fora os movimentos cristãos que não são teologias reconhecidas. E essas linhas teológicas, elas têm interpretações diferentes, e é por isso que existe uma diferença muito grande entre uma igreja e outra. Só lembrando que nós seguimos a teologia bíblica cristã renovada. E aí, outras igrejas que seguem outras linhas teológicas têm pensamentos diferentes, têm interpretações diferentes. O que nós optamos pela teologia bíblica cristã renovada? Porque ela se baseia no estudo do texto e também do contexto bíblico. E ela parte também da interpretação do original grego. Porque as palavras sendo retraduzidas de um idioma para outro, e até mesmo dentro do próprio idioma, ela sendo retraduzida, muitas palavras perdem o sentido.
Por isso que é importante ter o estudo do original grego para que possa ter a compreensão correta e perfeita. Amém? Bom, voltando aqui à lição, o discípulo e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é aquele que age em nome de Jesus Cristo aqui na terra, fazendo os sinais, operando maravilhas, dando-nos inspiração, falando ao nosso coração, ensinando-nos a orar, intermediando a nossa oração com Deus, enfim, são muitas ações feitas pelo Espírito Santo no meio da igreja. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, a primeira pessoa é Deus Pai, a segunda pessoa Deus Filho, que é Jesus Cristo, e a segunda pessoa é Jesus Cristo, e a terceira pessoa é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele como pessoa, ele tem personalidade própria. E é uma questão assim que eu nasci num meio pentecostal e ouvi assim, aquele histerismo, aquela gritaria, aquele barulho todo, e aprendi daquela forma que o mover do Espírito Santo era daquele jeito. Mais adiante, depois de estudar a palavra, se aprofundar na palavra de Deus, passamos a compreender que o Espírito Santo, ele é ordeiro, ele é equilibrado, ele é brando, ele é suave, e a nossa ação espiritual, ela tem que se assemelhar com a ação espiritual do Espírito Santo, né? Na ordem, na decência, na disciplina, na ética, na moral, no equilíbrio. E uma vez um evangelista passou um tempo congregando comigo e ele ficava encabulado, né? Como que ora por milagre sem gritar? Como que expulsa demônios sem gritar? E eu falei para ele, eu já gritei muito, já fiquei muito rouco, e é isso que o diabo quer. Ele quer você naquele histerismo, naquela gritaria, naquele confronto, onde ele apronta todas as suas artimanhas. E quando nós estamos na unção do Espírito Santo, o poder não é nosso, o poder vem dos céus. É um poder natural que desce dos céus e faz com que nós possamos, então, pela fé, ver o agir de Deus. Louvado seja Deus. A natureza do Espírito Santo, né? Vamos ver aqui, conforme a Bíblia, quais são a natureza do Espírito Santo, né? Como é que ele age, como ele vive, como ele existe em si, né? Ele convence o homem do pecado, convence o homem que o homem é um pecador e que está desgarrado de Deus e que precisa voltar para Deus, mas ele também inspira e orienta a pessoa para que essa pessoa possa de fato estar com Deus, para que essa pessoa possa de fato estar unida e envolvida com Deus. Ele não só revela o pecado, mas ele também mostra o caminho. A palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor veio para explicar e não para confundir. Portanto, tudo aquilo que causa confusão, tudo aquilo que causa dúvida, tudo aquilo que causa histeria, tudo aquilo que foge de um padrão bíblico, não procede de Deus, foge dos atributos principais do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Provas bíblicas da divindade do Espírito Santo. Lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 2, mostra que o Espírito Santo estava na criação. Na Gênesis ali, quando narra a criação da Terra e de todos os astros e planetas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes naquela ação, no ato da criação do universo. Todos estavam ali, todos cooperaram conforme os seus atributos e conforme também os atributos que são comuns entre os três. Uma das provas da divindade do Espírito Santo é que ele possui a onipotência. Ele pode todas as coisas. Ele tem essa capacidade de fazer todas as coisas, de agir de todas as maneiras e de todas as formas. Uma outra prova da existência do Espírito Santo é a onisciência. Ele tem o pleno conhecimento de tudo. Ele tudo conhece, ele tudo sabe, ele tudo coopera. Outra prova da divindade do Espírito Santo
é o atributo da onipresença. Ele também está em todo lugar. Ele está aqui comigo agora e ele está agora também com você, que acompanha aí. Por mais distante que esteja, o Espírito Santo também está aí. Ele tem essa capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então essas são as provas da divindade do Espírito Santo. Agora vamos ver as provas da personalidade do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, muitos falam que o Espírito Santo é uma energia cósmica, é uma força, é uma vibração, é isso, é aquilo. Não, ele é uma pessoa. Ele é um ser pessoal. É claro que ele tem um corpo diferente, uma estrutura diferente, mas ele tem características pessoais. Portanto, as provas da personalidade do Espírito Santo é que, conforme ali Tiago, capítulo 4, 5, ele entristece. Né? Ele entristece quando ele vê uma pessoa conhecedora da palavra vivendo em pecado. Quando ele vê uma pessoa que sabe que está errando, que sabe que está pecando, e essa pessoa insiste ali no pecado. Isso aborrece o Espírito Santo. Da mesma forma que nós, como pessoas, nos aborrecemos em ver algumas situações, em ver algumas atitudes humanas de pessoas próximas de nós. Né? Assim como nós também nos aborrecemos porque somos pessoas, nós entristecemos porque somos pessoas, o Espírito Santo também, ele entristece em ver as nossas atitudes. Uma outra característica também descrita em Tiago, capítulo 4, versículo 5, é que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. Se ele tem ciúmes de nós, ele é um ser pessoal. É mais uma prova que ele é um ser pessoal. Mas esse ciúme do Espírito Santo é diferente daquele ciúme perverso que nós temos. Esse ciúme dele é um ciúme de zelo, um ciúme de cuidado, um ciúme de pertencimento. Né? É esse o ciúme que ele tem de nós. Né? É esse o aborrecimento que ele sente quando vê um cristão fora dos planos de Deus, fora da direção de Deus. E dentro da sua personalidade, o Espírito Santo ele revela para a humanidade. Né? Ele traz a revelação de Deus para nós. Né? Em 2 Pedro, capítulo 1, 21, nos fala sobre isso. Né? E a Bíblia foi escrita por homens, mas porém inspirados por Deus. E por isso não há contradição, e por isso um livro escrito há tantos séculos, né? há mais de 2.000 anos, alguns livros há mais de 4.000 anos, e as palavras continuam atuais, continuam valendo para os dias de hoje. Por que isso? Porque houve uma inspiração divina, e nenhum escritor na Terra é capaz de fazer um livro que possa permanecer perfeito e possa permanecer atualizado por tanto tempo. Todos os livros eles vencem, todos os livros eles são superados, e aí precisamos comprar novos livros, tudo, mas a Bíblia não. A Bíblia ela foi escrita por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo. É essa a diferença. O Espírito Santo, além de revelar os propósitos de Deus para a humanidade, ele também ensina. O Senhor Jesus, ele afirmou isso aos seus discípulos, né, que o Consolador, ele viria para ensinar todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, nos fala sobre isso, né, da capacidade que o Espírito Santo tem de nos ensinar das coisas de Deus e nos orientar a respeito das coisas de Deus. Também como prova da personalidade do Espírito Santo e provando que ele é um ser pessoal, ele intercede por nós. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, 26, ele fala que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis dentro de nós. Então, se ele intercede, se ele pede por nós, é porque ele é um ser pessoal e ele conhece as nossas necessidades e compreende aquilo que nós precisamos.
O Espírito Santo, ele também ordena, né? Ele dá ordem à igreja para o evangelismo e para as missões. É ele que inspira e direciona a igreja para que a igreja possa marchar adiante, levando a palavra de Deus, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, que fala sobre isso, sobre a ordem dada por Jesus Cristo, mas essa ordem ela é movida e ela é ativada em nós através do Espírito Santo. Uma outra prova da personalidade do Espírito Santo é que ele testifica de Cristo. Ele dá testemunho de Cristo. Ele não age por si só e ele não age para a sua própria glória, mas ele age para a glória do Filho e para a glória do Pai. Há uma plena harmonia na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eles atuam de maneiras diferentes, porém em plena harmonia, ou seja, na mesma direção, no mesmo sentido, com o mesmo querer, com as mesmas com os mesmos sentidos, para que nós possamos assim usufruir daquilo que é a plenitude da graça de Deus. O Espírito Santo ele também fala à igreja, né? Em livro de Apocalipse, capítulo 2, mostra muito bem isso, também no capítulo 3 e no capítulo 22, mostra o Espírito Santo falando à igreja, né? Fala ali nas cartas à igreja, no capítulo 2, capítulo 3, a carta às 7 igrejas da Ásia Menor, e ali naquelas cartas orienta a igreja a respeito do que está errado e orienta a igreja de como se voltar para Deus. É muito importante lermos Apocalipse 2 e 3 na carta das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, porque essas igrejas são as nossas fases. Elas existiram de fato naquele tempo ali em que foi escrito, em que João estava preso na ilha de Pátimo e teve a inspiração do Espírito Santo para escrever o Apocalipse. Essas 7 igrejas existiam, mas essas 7 igrejas continuam existindo hoje de acordo com as nossas fases. Então é importante você ler para que você possa compreender o que é elogios e o que é críticas para o cristianismo na fase da graça. E outra prova da personalidade do Espírito Santo é que ele convida o pecador para a salvação. Ele convence o pecador do pecado, mas ele convence também o pecador a tomar uma decisão, a sair daquela vida pecaminosa, a sair daquela vida obscura, a sair daquela vida de escravidão, porque o pecado ele gera escravidão. A pessoa que pratica pecado, ela é escrava do pecado. Agora vamos para os nomes e símbolos do Espírito Santo. Vamos compreender quais são os nomes e os símbolos do Espírito Santo conforme a palavra de Deus. Um dos nomes conferidos ao Espírito Santo é Espírito de Deus, né, que significa que ele é exclusivo da divindade. Ele pertence a Deus, ele faz parte de Deus. A Trindade é um grande mistério que a mente humana não consegue entender. Nós só compreenderemos a Trindade quando estivermos lá na glória de Deus. Mas o certo é que são 3 pessoas distintas com os mesmos objetivos, com um alinhamento perfeito em tudo o que faz. Então, o nome do Espírito Santo como Espírito de Deus, conforme Lucas capítulo 11, 20, é uma demonstração de que ele é um agente executivo da divindade. O outro nome que aparece na Bíblia para o Espírito Santo está em Romanos capítulo 8, versículo 9, onde o Espírito Santo aparece como Espírito de Cristo. Então, em Lucas 11, 20, ele aparece como Espírito de Deus. Em Romanos 8, 9, ele aparece como Espírito de Cristo. Por que isso? Porque ele indica que foi enviado por Cristo. E ali em Atos mostra que quando Jesus ia subir para o céu, estava próximo da sua redenção, da sua subida aos céus, ele disse que enviaria o outro Consolador. Então o Espírito Santo, ele é o Espírito de Cristo, porque ele foi enviado com Cristo para glorificar a Trindade, para glorificar o Pai e o Filho, e para habitar entre os salvos.
Em João capítulo 14, versículos 16 e 26, e também em João capítulo 16, versículo 7, o Espírito Santo ele aparece como o Consolador. O que é o Consolador? Aquele que traz consolo, aquele que traz paz, aquele que traz descanso, aquele que traz refrigério. Então, a pessoa que tem a presença do Espírito Santo e que essa pessoa está em plena comunhão com o Espírito Santo, essa pessoa tem paz, essa pessoa tem tranquilidade, essa pessoa tem esperança, essa pessoa tem comunhão com Deus, essa pessoa tem fé, essa pessoa persevera, essa pessoa não desanima, essa pessoa não se abate. Portanto, não deixe o Espírito Santo se ausentar de ti. Ele é sensível, como nós vimos ali. Ele tem ciúmes de nós, mas ele também se aborrece das nossas atitudes. E são nesses momentos que os espíritos malignos aproveitam, né, quando nós causamos algum tipo de aborrecimento ao Espírito Santo, são nesses momentos que nós permitimos a ausência do Espírito Santo de dentro de nós, e com isso os espíritos enganadores passam a agir, causando grande destruição na vida dos escolhidos de Deus. Em João capítulo 14, versículo 17 e João capítulo 16, versículo 13, o Espírito Santo aparece com o nome de Espírito da Verdade. E se ele é o Espírito da Verdade, é porque ele pertence a Deus. A Bíblia revela Satanás como o pai da mentira. Então toda mentira procede de Satanás. Uma mentira grande, uma mentira pequena, não importa. Todas as mentiras são enviadas por Satanás, inspirada por Satanás, e está na mente da pessoa como obra de Satanás. Porém, aquilo que é verdade procede de Deus. Aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que transforma, aquilo que regenera, aquilo que anima, aquilo que dá o bom ânimo, a boa disposição, aquilo que faz a nossa alma e o nosso espírito ferver de alegria, de esperança, de fé, tudo isso procede do Espírito Santo de Deus. Tudo isso vem do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos compreender como sendo a vontade de Deus para nós. Também o Espírito Santo ele aparece com o nome de Espírito da Graça, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Com o nome de Espírito da Graça, o Espírito Santo ele é revelado com santidade e também uma indicação de que nós venceremos as nossas fraquezas sobre a carne. Quando a graça ela repousa sobre nós, nós temos um domínio espiritual sobre a carne. Nós temos um domínio espiritual sobre o nosso próprio corpo. E nós passamos a fazer aquilo que é a vontade do Espírito Santo. E não aquilo que é a nossa vontade carnal, e não aquilo que é o nosso desejo carnal. Portanto, quando o crente está pendendo para o carnal, está pendendo para o lado carnal, é porque ele não está em plena comunhão com o Espírito Santo. Então ele precisa voltar ao Espírito Santo, ele precisa manter uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo, para que ele possa então estar afirmados nessa fé, ativados nessa fé e motivados a fazer as coisas certas e as coisas corretas. Em Romanos capítulo 8, versículo 2, o Espírito Santo aparece com o nome de o Espírito da Vida. E no capítulo 8, versículo 11 de Romanos, o apóstolo Paulo escreve assim: porque a lei do Espírito da Vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo é aquele que revela a vida. O Espírito Santo é aquele que revela as coisas de Deus para que nós possamos viver bem, para que nós possamos ter um bem-estar, para que as nossas atitudes sejam boas e sejam corretas. Por isso ele é o Espírito da vida. Como Espírito da vida, ele traz para nós uma nova vida, uma vida transformada, uma vida regenerada, uma vida motivada pelas coisas dos céus, uma vida motivada pelas coisas espirituais. Então esses são os nomes que aparecem na Bíblia para o Espírito Santo.
Espírito de Deus, Espírito de Cristo, o Consolador, Espírito da verdade, Espírito da graça e Espírito da vida. Agora vamos ver os símbolos do Espírito Santo. Vimos aí os nomes do Espírito Santo. Antes nós vimos a personalidade do Espírito Santo e primeiramente nós vimos os atributos dele como ser da divindade. Bom, como símbolo, a Bíblia mostra o Espírito Santo como fogo. Como fogo, o Espírito Santo ele tem uma ação purificadora. Qual é a função do fogo, né? O fogo ele vem para depurar, ele vem para purificar, ele vem para dar forma, ele vem para fazer uma mudança, uma renovação, né? Quando o pasto está muito sujo, o agricultor coloca fogo no pasto porque queima tudo, as pragas, as plantas ruins, e aí brota plantas novas. O ouro, quando você tira ele da terra ou da água, ele é um pó que não tem valor, não tem brilho, não tem forma, né? Aí você depura ele com fogo, né? Passa o ouro no fogo, ele ganha brilho e ganha forma e ganha valor. Então o Espírito Santo, como fogo, ele age assim em nós. Ele queima aquilo que é palha, ele queima aquilo que é feno e ele queima aquilo que é madeira. E depura, deixa só aquilo que é essência. Então todos os metais preciosos, eles são depurados pelo fogo. Assim também nós, quando nós somos depurados pelo fogo do Espírito Santo, que é um fogo que não queima, que não arde, que não dói. Essa é a diferença. É um fogo que nos depura, que nos traz purificação e faz com que nós possamos ter uma vida nova, uma vida renovada, uma vida restaurada, uma vida motivada por coisas novas. A Bíblia também, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, mostra o Espírito Santo como vento. E em Atos dos Apóstolos também revela o Espírito Santo como vento, né? Que a igreja estava ali reunida, 120 pessoas reunidas, orando, quando de repente veio um vento impetuoso e encheu aquela congregação e todos passaram a falar outras línguas. Então ali o Espírito Santo aparece como vento. E como vento, ele simboliza a obra regeneradora. Como fogo, ele faz a obra depuradora, tira aquilo que é impuro. O fogo queima tudo que é impuro e deixa só aquilo que é essência. Como vento, ele vem para regenerar. O que é o vento? Ele é uma massa que tem uma determinada força, uma determinada ação, ela tem um certo mover, e o vento, nós sentimos ele, porém nós não conseguimos vê-lo. Assim é o Espírito Santo, nós sentimos ele e não podemos vê-lo, mas temos certeza que ele existe, como existe o vento. Não conseguimos enxergar o vento e temos certeza que o vento existe. Não conseguimos enxergar o Espírito Santo, mas temos certeza que ele existe. Por quê? Porque nós sentimos ele. Ele faz a obra regeneradora. Ele faz aquela nova obra em nós. O Espírito Santo, ele também aparece com o símbolo de água. Quando Nicodemos foi até Jesus, Jesus fala que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nascer de novo, né? Não pode estar no reino de Deus. Então essa orientação de Jesus para Nicodemos mostra uma ação do Espírito Santo em forma de água. O que a água faz? A água lava, a água limpa, a água alimenta. A água é o principal alimento da vida, né? Tanto as plantas quanto os seres animais dependem de água, né? Tanto os seres vegetais quanto os seres animais dependem de água. A água é vida. E o Espírito Santo, em forma de água, ele vem para promover uma limpeza, mas ele vem também para alimentar, para dar vida, para dar uma substância em nosso viver espiritual. O Espírito Santo, ele também aparece na Bíblia com o símbolo de selo. E o selo, ele dá uma autenticidade, né? O selo, ele mostra um pertencimento a alguém. Quando você tem um selo em algum documento, aquele documento é seu. Quando você sela aquele documento, significa que aquilo ali é seu. E assim é o Espírito Santo, né? Ele como selo, ele
pertence a Deus, ele é alguém celestial, ele é um ser celestial. Ele tem uma personalidade espiritual e celestial. O Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, então, mostra o Espírito Santo assim como vento. O Espírito Santo também ele aparece na Bíblia como azeite. E Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15, fala sobre a unção dos enfermos, né, com o azeite, com o óleo. O azeite ele tinha uma importância muito grande na antiguidade, ainda hoje tem muita importância. Hoje aqui nós usamos azeite apenas para uso culinário, mas o azeite também ele é uma essência medicinal. Ele tem também uma importância no tratamento. E o Espírito Santo, como azeite, ele vem para dar unção, ele vem para dar consagração e vem também para fazer um tratamento em nossas vidas. Os reis eram consagrados com óleo, os sacerdotes consagrados com óleo, ungidos com óleo. Derramava-se o óleo sobre eles no ritual de introdução do sacerdote ao seu ofício como liderança religiosa. Então, o que significava o derramamento desse óleo sobre o sacerdote? Significava que ele estava recebendo um revestimento espiritual para aquela função. A Bíblia também revela o Espírito Santo com o símbolo de pomba. A pomba, ela é uma ave que voa, que não tem limites de espaço, né? Ela pode se deslocar para qualquer lugar porque ela tem asas. Então o Espírito Santo ele pode se deslocar para todos os lugares. Ele tem essa mobilidade, ele tem essa facilidade. Mas o Espírito Santo também como pomba, ele simboliza a doçura, a paz, a tranquilidade, a amabilidade, aquilo que a pomba representa, né? A pomba é um animal dócil, é um animal que não causa tipo de perversão nenhuma, é um animal na dele, tranquilo, e o Espírito Santo, em forma de pomba, ele traz essa característica, ele se revela com doçura, com brandura, com inocência, com pureza, de uma forma amável, com uma forma em paz, né? Assim é o Espírito Santo para nós cristãos. A obra do Espírito Santo para o cristão e a obra do Espírito Santo para a igreja. É o terceiro tópico dessa lição. No pecador o Espírito Santo ele regenera, ele convence o pecador do pecado, ele chama o pecador para o arrependimento e ele regenera. A Bíblia diz, venha como está, que a transformação é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a pessoa transformar, é o Espírito Santo que faz a pessoa mudar as suas atitudes, o seu comportamento. Uma pessoa, a personalidade humana, ela é formada dos 0 até os 7 anos. Passou dessa fase, o ser humano vai ser aquilo que ele aprendeu dos 0 aos 7 anos. A não ser que ele se converta a Jesus Cristo, torna-se um cristão e o Espírito Santo venha fazer a boa obra. O Espírito Santo venha transformar essa pessoa. E aí nós podemos ver, né, uma pessoa que era arrogante, que era prepotente, que era maldosa, que era egoísta, ambiciosa, e de repente essa pessoa se transforma, de repente essa pessoa muda, de repente essa pessoa não tem mais esses comportamentos, essas atitudes. O que é isso? Obra do Espírito Santo. O que é isso? Capacidade do Espírito Santo de mudar as pessoas. Então guarde bem isso. Eduque a criança dos 0 aos 7 anos, dando a ela caráter, moral e personalidade. Passado disso, ela vai ser aquilo que ela aprendeu. Então corrija, ensine, discipline, mostre, oriente, para que ela possa, a partir dos 8 anos de idade, ela já ser uma pessoa com caráter, com personalidade, com ética, com moral, com disciplina. Caso contrário, só quando ela se dar
ao Evangelho, se abrir ao Evangelho e permitir que o Espírito Santo venha, transforme e faça uma nova criatura. Lamentavelmente, muitas pessoas só vão permitir isso já numa fase muito avançada da vida. Então perde grande parte da vida, perde grandes momentos da vida, deixa de viver as essências do reino de Deus durante grande parte da vida. Então, apressa-te em permitir que o Espírito Santo venha te mover. Apressa-te em permitir que o Espírito Santo venha te fazer uma nova criatura. Apressa-te em permitir que o Espírito Santo venha te fazer ser um vaso novo. Na vida do pecador, então, ele convence do pecado e regenera. E na vida do crente? Na vida do crente, o Espírito Santo, ele consola, ele traz o consolo e paz. Ele traz a tranquilidade, ele traz a esperança de tempos melhores. Ele traz uma nova perspectiva de vida. Ele traz orientações novas a cada dia. Ele traz revelações que nós não conseguimos entender, que nós não conseguiríamos compreender. Hoje nós estamos vivendo o tempo do eu acho, né? No início dessa aula eu falei que existem 23 linhas teológicas reconhecidas, fora os movimentos religiosos que não seguem nenhuma linha religiosa. O que é isso? É o tal do eu acho. E hoje, os seguidores do eu acho são muito maiores do que os seguidores das linhas teológicas existentes. Eu acho assim, eu penso assim, eu entendo assim. E não é dessa forma. E não é dessa forma. A Bíblia ela não deve ser interpretada pela nossa conveniência. A Bíblia ela não pode ser interpretada daquilo que nós queremos entender. Mas ela tem uma interpretação própria e nós é que temos que ajustar a ela. A turma do eu acho, eles querem que a Bíblia se adapte a ela. E ao contrário, somos nós que temos que nos adaptar à Bíblia. É nós que temos que mudar, não é a Bíblia que tem que mudar. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então não vai mudar, a Bíblia não vai mudar, ela é aquilo que está escrito e pronto. Somos nós que precisamos de mudança, somos nós que precisamos nos adaptar a ela. E a turma do eu acho, que hoje é enorme pelo mundo, vem causando aí um grande estrago na fé das pessoas. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso isso, eu penso aquilo, eu entendo assim. Não, existem já umas definições. Existem já a inspiração definida por Deus. Não temos que achar mais nada. Portanto, o Espírito Santo, ele consola, ele conduz, ele guia a pessoa para a verdade. É uma outra ação do Espírito Santo, uma outra obra do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo também ele ensina o cristão em como viver na fé e como viver em família e como viver em sociedade. Isso vem do Espírito Santo, essa orientação procede dele, é ele que traz essas informações para nós. O Espírito Santo ele concede poder para que nós possamos testemunhar sobre Cristo. Nós, quando vamos falar do amor de Cristo, quando vamos falar da cruz, quando vamos falar das coisas espirituais, precisamos estar inspirados pelo Espírito Santo. Porque se nós não estivermos inspirados pelo Espírito Santo, as nossas palavras não convencerão ninguém. O convencimento vem do Espírito Santo. Por isso, antes de falar, antes de trazer a palavra para alguém, de trazer uma mensagem para alguém, ore, peça a direção do Espírito Santo, peça que o Espírito Santo inspire, peça que o Espírito Santo traga as palavras certas para que você possa falar. E você vai ver a grande diferença. O Espírito Santo ele também intercede pelos crentes, né? É uma outra ação dele na vida do cristão. E o que é mais importante, o Espírito Santo ele santifica o crente. Hoje também o movimento do eu acho, né? O grupo aí do eu acho, fala que não, Deus quer você do jeito que você é. Não, Deus quer você transformado, Deus quer você regenerado, Deus quer você como nova criatura. Deus quer você
novo, uma nova pessoa. E a turma do eu acho costuma dizer, não, Deus quer você do jeito que você é. Não, ele venha como está e a transformação é feita pelo Espírito Santo. É isso que diz a Bíblia. A Bíblia não diz venha como está e permaneça como está. Não, não diz isso. Pelo contrário, venha como está e a transformação é feita pelo Espírito Santo. Permita o Espírito Santo te transformar, te santificar, te aperfeiçoar em santidade e você vai ganhar muito com isso. Você vai ver o quanto a sua vida vai melhorar. A obra do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo ele é essencial nas missões, para enviar missionários, para inspirar os missionários, para manter os missionários nessas pelejas, nessas lutas, nessas obras que todos nós fazemos. E nós somos, quando se fala em missões, a pessoa já pensa em pegar uma mala e viajar, né? Mas missão é o quê? É uma ordem dada e uma ordem cumprida. Isso é missão. Você recebe uma ordem de Deus e você cumpre essa ordem de Deus. Isso é missão. Então você pode ser um missionário aqui onde você está. Você pode e deve ser um missionário aonde você vive. Na sua família, no seu bairro, no seu local de trabalho, na sua escola, no seu lugar de convivência. A irmã Lenilce está aí acompanhando a escola bíblica. Eu lembro que uma vez ela deu um testemunho, né, de que ela sentiu do Espírito Santo de falar com uma mulher que ela não sabe quem era, que ela não conhece. Ela estava numa unidade hospitalar, me parece, e ela chegou para essa mulher e falou aquilo que ela sentiu na inspiração do Espírito Santo. E aquela mulher recebeu aquela palavra e disse que tudo aquilo procedia e era o que ela estava sentindo naquele momento e que aquelas palavras vieram para consolar e direcionar. O que é isso? É você estar fazendo missão aonde você está, na sua própria cidade, no seu próprio meio de vida, você falando das coisas de Deus, anunciando as coisas de Deus. Então, quando se fala em missões, tem as missões transculturais, que é você ir para outras culturas, mas tem também a missão local, que é você anunciar o reino de Deus aonde você está, no meio que você vive, no lugar onde você vive. E o seu testemunho de fé, o seu testemunho de vida é fundamental para isso. Por isso o cristão precisa da ação de santificação, para que ele seja visto e percebido como alguém diferente. No meio de uma sociedade perversa, ele é alguém diferente. Isso é o que é obra do Espírito Santo. Além das missões, outra obra do Espírito Santo na igreja é o ministério da pregação. Você pode conhecer todas as técnicas de oratória, de neurolinguística, de persuasão, mas se você não tiver unção do Espírito Santo, você não vai conseguir pregar. Você vai falar bonito, mas você não vai conseguir tocar a alma das pessoas. Por isso que nós, esses dias, né, o Juan até deu um exemplo, né, que ele presenciou uma pessoa que foi numa igreja e saiu maravilhado com as palavras, né, que ele ouviu na pregação. Mas que pregação bonita, só que eu não entendi nada. O que é isso? Palavras filosóficas, conhecimento teórico, e faltava unção para esse pregador. Falou bonito, mas não convenceu, não tinha o poder de convencimento. E isso vem de uma unção do Espírito Santo, de uma convivência próxima do Espírito Santo. Outra obra do Espírito Santo na igreja é a oração. Nós não conseguimos orar se não for com inspiração do Espírito Santo. Por isso que quando eu vou orar, antes de começar a orar, eu me curvo diante do Senhor e peço ao Espírito Santo que me dê inspiração, que me dê palavras, que me faça lembrar de pessoas, de situações, de condições, que me faça ter a inspiração necessária para que eu possa orar corretamente. E a Bíblia fala que nós não sabemos orar. E é o Espírito Santo que fala como gemidos inexprimíveis dentro de nós, que nos traz a capacidade de orar perfeitamente. Amém? Louvado seja Deus. Então, recapitulando essa lição,
sobre o discípulo e o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, junto com o Pai e com o Filho. Ele faz parte da divindade. O Espírito Santo, ele é onipotente, ele tudo pode, ele é onipresente, ele está em todo lugar, e ele é onisciente, ele tudo sabe. Sobre as provas da personalidade do Espírito Santo, ele revela, ele ensina, ele intercede, ele ordena, ele testifica Cristo, ele fala à igreja e ele convida para a salvação. Sobre os nomes do Espírito Santo, ele aparece na Bíblia como Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Consolador, Espírito da verdade, Espírito da graça, Espírito de vida. E sobre os símbolos do Espírito Santo, ele aparece na Bíblia com símbolo de fogo, que é depurando, como vento, que é regenerando, como água, que é limpando e dando vida, como selo, que é um símbolo do pertencimento à divindade, e como azeite, que é a unção, também como pomba, que é a suavidade, o estado brando, o estado equilibrado. Então, o Espírito Santo, ele age na tranquilidade, na paz, na decência, na ordem. Quando você vê uma barulheira, uma gritaeira, um alvoroço, e você não sente o mover de Deus, pode saber que aquilo é carnal. Aquilo é carnal. Ao contrário disso, o Espírito Santo nos enche de fé, de paz, de equilíbrio, de uma forma branda, suave, de uma forma equilibrada. Esse é o Espírito Santo de Deus. Esta é a terceira pessoa da Trindade. Este é o ser essencial para o nosso viver cristão. Que Deus seja louvado e glorificado, e que essas palavras possam edificar a sua vida.